Presidente Jorge, primeiro cumprimentá-lo, cumprimentar os nossos palestrantes aqui, e está chamando a atenção nessas discussões que começaram com a PEC para destinar os 5% das nossas emendas, e elas enveredam para um caminho que eu acho muito positivo, que é ir além da destinação dos 5% das emendas parlamentares, mas debater as questões que causam o que nós estamos vivenciando aí, não só no Rio Grande do Sul, mas Brasil afora. O Gilvan trouxe um dado que eu quero repisar aqui, que no ano passado, já no Rio Grande do Sul, morreram 46 pessoas. É o dado que o Gilvan trouxe aí, no ano passado. E, no entanto, não se teve nenhum tipo de reação, digamos, preventiva diante daquilo que aconteceu. Se eu não me engano, Gilvan, se a gente somar os últimos 2 anos, nós podemos caracterizar de 10 a 12 eventos de desastres naturais no Rio Grande do Sul, dos vários tipos, do tipo que você listou aí. Ou seja, não foi uma coisa pontual que nós estamos acontecendo hoje. É um desdobramento, é uma consequência do que já vinha sendo sinalizado. E é muito forte quando traz um número desse, 43 ou 46 pessoas morreram em 2023, dos chamados desastres naturais, e não se teve nenhuma reação dos poderes públicos em relação a essa questão lá do município, estado, articulado inclusive pelos órgãos nacionais. Outro dia eu acompanhei uma reunião lá na Defesa Civil, com um caso lá do Rio Grande do Norte, Jorge, eu fiquei muito também impressionado a relação entre os recursos que estavam orçados para a Defesa Civil e dos que foram acessados. É uma relação muito grande, porque teve recurso orçados para 2023, mas mesmo diante dos desastres, poucos municípios acessaram os recursos. Talvez por desconhecimento, talvez por um emaranhado de normas burocráticas que dificultam o acesso aos recursos, mas teve um conjunto, eu me lembro que, se eu não me engano, mais de 80% dos recursos que estavam previstos na Defesa Civil para acolhimento, para respostas aos desastres, não foram acessados, já estavam orçados. Queria até depois, a gente podia até buscar confirmar essa questão. Ou seja, nós temos 2 problemas. Um é um problema quando falta recurso. Outro é o problema quando tem recurso, como é que eles são acionados. Então, acho que esse debate, eu estava dizendo, Gilson, que saiu dos 5% da emenda para um debate muito mais amplo, muito mais substantivo sobre essa questão. E é muito bom isso, quero saudar e penso que a PEC ela vai ampliar essa questão com foco aí na questão da prevenção. E quero só, para concluir, chamar a atenção e lembrar que amanhã é o Dia Mundial do Meio Ambiente. E existe nesse 5 de junho, se comemora mundialmente o Dia do Meio Ambiente. Através de uma resolução da ONU. E é muito comum se separar o debate das questões ambientais do debate das questões dos desastres, É como se tivesse uma clivagem ali, como se estivessem relacionados. Ou seja, nós temos uma situação que os impactos ambientais eles são muitas vezes invisíveis, o Antônio falou aqui, todo mundo chama atenção, se comove como tem um desastre, mas ninguém percebe a ação que é preventiva. E mais do que isso, ninguém percebe o crescendo que são a decorrência do abandono das questões ambientais. Basta dizer, por exemplo, que muito dos equipamentos que estavam em Porto Alegre, como as comportas, como as estruturas, estavam totalmente defasadas, elas não puderam ser acionadas, elas estavam sem manutenção. Se você for prestar atenção, grande parte dos desastres no Brasil tem a ver com o volume, a concentração naquele dado momento e também a falta de manutenção dos equipamentos. E é muito comum que justamente os culpados cunhem uma frase: não é hora de chamar os culpados, de procurar culpados. E que nós não devemos procurar culpados, nós devemos procurar as causas. As causas são maiores do que os culpados. E as causas, do meu ponto de vista, é a total política muito de do negacionismo da questão ambiental, do negacionismo das mudanças climáticas, e nós estamos vendo repetir essa situação. Qualquer chuvinha, por exemplo, abala e já assusta qualquer cidadão e cidadã na cidade do Brasil. Então eu quero aqui
reafirmada, como foi crescendo, Gilson, essa PEC, acho que tem uma tarefa maior do que achar o lugar para a gente definir bem a aplicação dos 5% que nós vamos encontrar, mas pensar também as questões de prevenção e as questões mais estruturantes, principalmente com o fundo que foi criado. Eu me lembro que no ano passado teve um debate se as multas ambientais deveriam ir ou não para o fundo, e do meu ponto de vista deveriam ir, eu acho mais do que correto, e ter um debate como se tivesse separado. Não pode ir para o fundo, como se meio ambiente tivesse a parte, né, dos impactos, das consequências das questões da natureza. Então é isso, senhor presidente. Parabéns aí por mais essa rodada de reflexão que estamos vivendo nessa casa. Obrigado, Fernando. Obrigado. Posso passar a presidência? Nós temos que ouvir ainda a Alessandra Cardoso, pode ser? E eu posso passar a presidência para você, e eu vou assistir a Alessandra dali, e depois quem antecedeu a Alessandra aí deu uma contribuição.